Pronto. Então, nessa disciplina, a gente trabalha com as plantas com sementes, que são as espermatófitas, tá? Uma coisa que tem que ficar bem claro, não é porque essas plantas elas surgiram mais recentemente na evolução das plantas, né? A gente sabe que as plantas surgiram na água, como a maioria dos organismos biológicos, né? A maioria dos seres vivos surgiram na água salgada e depois migraram tanto para a água doce quanto para a terra, né? Para o ambiente terrestre. Essas plantas que habitam o ambiente terrestre são chamadas de embriófitas. Então, aquelas plantas, os musgos, né? Os antóceros, aquelas plantas pequenininhas, sem vasos condutores, que são conhecidas popularmente como briófitas, ou as samambaias, as cavalinhas, as plantas que já têm vasos condutores, né? Que são chamadas popularmente de pteridófitas, e as plantas com sementes, que são as espermatófitas. São todas plantas que conseguiram conquistar o ambiente terrestre, sofreram uma série de adaptações, né? Então, precisaram ter um sistema de condução de água e de elementos da fotossíntese, né? Vasos condutores, tecidos vasculares, para conseguirem habitar o ambiente terrestre, precisaram desenvolver caule, raiz, lignina, uma substância que permitisse a formação de como se fosse um esqueleto no interior dessa planta, porque na água a gente tem um empuxo, as coisas flutuam, é mais fácil, né? Não preciso de um esqueleto. Mas na terra a gente tem a ação da gravidade, para as coisas ficarem de pé, né? Para os organismos ficarem de pé, a gente precisa de uma estrutura dura, um esqueleto. Nas plantas a gente tem isso, a gente tem essa substância dura, que é a lignina. As fibras das plantas são repletas por essa substância que permitiram que essas plantas conseguissem ficar de pé e crescerem cada vez mais e para conquistar o ambiente terrestre. Então, dentre essas plantas, né, que habitam o ambiente terrestre, a gente tem essas que são as espermatófitas, que são plantas cujo ancestral dessas plantas desenvolveram uma estrutura que é a semente. Então, todas as plantas que a gente vai trabalhar aqui são plantas que apresentam sementes, por isso que elas são chamadas de espermatófitas. Então, enquanto nas plantas sem sementes, ou seja, nas não espermatófitas, o embrião, ele é de vida livre, ele é formado lá no chão da floresta, ele está suscetível a ser comido, a ser pisado. Nas espermatófitas, o embrião ele é formado dentro de uma estrutura que é a semente. Então, a semente, depois a gente vai ver como se forma a semente, mas a semente é uma exclusividade, é uma autapomorfia, ou seja, é uma novidade evolutiva. A apomorfia é uma novidade evolutiva, uma característica que não estava presente no ancestral e que está presente no descendente. Então, isso é uma apomorfia, diferente de uma plesiomorfia, que é uma característica que está presente no ancestral, tá? Então, essa novidade evolutiva, a semente, ela surgiu mais ou menos no Cambriano, e a partir desse ancestral, com semente, esse ancestral sofreu diversificação, ou seja, foi dando origem a várias outras espécies, todas elas com essa característica em comum, com essa novidade evolutiva, com essa apomorfia que é a semente. Então, a semente é uma estrutura que vai proteger fisicamente e vai nutrir o embrião, porque o embrião, dentro da semente, eu tenho tecido nutritivo. Então, o embrião, que enquanto o embrião está lá dentro da semente, o embriãozinho está lá dentro da semente, ele é um ser que ele não faz fotossíntese. Ele é um ser heterótrofo enquanto ele está dentro da semente. Então, ele precisa de uma fonte externa de nutrição. Da onde vem essa fonte de nutrição? Da semente, do tecido nutritivo que está dentro da semente, tá? Esse embrião, ele só vai começar a fazer fotossíntese
quando ele germinar, ou seja, quando ele romper a testa da semente, que é aquela carapaça mais externa da semente, começar a germinar, formar uma plântula, ou seja, uma plantinha pequena, e aí os raios luminosos vão incidir nessa plântula, nessa plantinha pequena, e ele vai começar a fazer, e essa plântula vai começar a fazer fotossíntese, porque é a luz solar que vai estimular o pigmento fotossintetizante, que é a clorofila. Até então, enquanto o embrião está dentro da semente, quem vai nutrir esse embrião é o tecido que está dentro da semente. Ele é um ser heterótrofo, tá? Então, só para dar essa pincelada, esse é o grupo de plantas que a gente vai trabalhar. Então, esse grupo que tem sementes que são chamadas espermatófitas, que dentre as embriófitas, ou seja, as plantas terrestres, é o grupo mais recente. Não é para a gente falar que é o melhor grupo, é o grupo mais evoluído, não se usa isso. A gente, na biologia, tem usado um paradigma para classificação, que é a sistemática filogenética, ou cladística. A sistemática filogenética nada mais é que uma metodologia para a classificação dos organismos, para agrupar os organismos. Classificar os organismos é agrupar, formar grupos com aqueles organismos. Os grupos são formados aleatoriamente, no passado eram, né? Escolhia-se algumas características e eu acho que essa espécie é próxima dessa, formava um grupinho. Eu acho que hoje em dia, né? Hoje em dia não, desde a década de 50 e ainda hoje, os organismos não são mais agrupados aleatoriamente. Para fazer esses agrupamentos, ou seja, para fazer essa classificação, a gente usa uma metodologia que é a cladística ou sistemática filogenética. Então, como que funciona a cladística? Primeiro, a gente faz um estudo desse grupo de organismos, obtém uma árvore filogenética, que na cladística é chamada de cladograma. A partir dessa árvore filogenética, a partir desse cladograma, é que eu proponho os agrupamentos. E esses grupos têm que ser monofiléticos. Eu acho, não sei se vocês lembram um pouquinho disso, da cladística, vocês lembram? Mais ou menos? De acordo com a cladística, os agrupamentos têm que ser monofiléticos. Depois a gente vê um pouquinho isso, mas tem que ser, os grupos formados devem ser monofiléticos. Então, primeiro eu tenho o cladograma, eu tenho a árvore. Depois eu vejo os grupos, aí sim eu proponho esses agrupamentos, tá? Não vamos entrar nisso agora não, mas é só para a gente lembrar. E de acordo com essa metodologia, de acordo com a cladística ou sistemática filogenética, são sinônimos e nada mais é do que uma metodologia, tá? Sistemática filogenética ou cladística é uma metodologia para formar agrupamentos de seres vivos, de organismos, tá? De acordo com isso, a gente não usa mais os termos, é mais evoluído, é melhor, é pior. A gente não usa mais isso. Se os organismos estão todos vivendo no planeta Terra, eles são igualmente capazes, eles são igualmente evoluídos. Um pode ser mais complexo do ponto de vista morfológico, ter mais estruturas, mas não é nem um musgo que está vivendo lá no ambiente dele, não é melhor nem pior do que uma seringueira que está vivendo no ambiente dela. Ambos são igualmente adaptados, né? Um musgo é uma plantinha um pouquinho mais simples. Não tem vaso condutor, não tem flor, não tem semente, tem menos estruturas. Mas por isso é pior? Não, está vivendo normal. Uma seringueira ou uma araucária, qualquer planta, né, de grande porte, por exemplo, ela é mais complexa, morfologicamente falando, estruturalmente falando. Mas ela está vivendo igual o musgo está vivendo. Então, está nascendo, se reproduzindo, crescendo. Então, a gente não pode mais usar esses termos que são pejorativos, tá? Porque um organismo é mais simples, a gente dizer que aquele organismo é pior. Eu digo isso porque, no passado, esse grupo que a gente vai estudar, que são as espermatófitas, as plantas com semente, muita gente falava as plantas superiores e as plantas inferiores, entendeu? Então, vocês vão talvez
verem em livros do passado, ou até professores mais antigos, falando, eu trabalho com planta superior, quer dizer que trabalha com planta com semente. A gente não vai mais usar isso, tá? Ninguém é nem superior, nem inferior a ninguém, tá todo mundo vivendo. As plantas com sementes, elas são mais recentes, ou seja, elas surgiram posteriormente na evolução. Elas demoraram, enquanto os musgos, né, e as algas verdes surgiram, sei lá, 500 milhões de anos atrás, essas plantas surgiram há 200, 280 milhões de anos atrás. Então, elas são mais recentes na evolução, mas não significa que elas são melhor ou pior. Aliás, em nenhum momento Darwin falou que evoluir é melhorar. Em nenhum momento. No livro que ele publicou, A Origem das Espécies, nas cartas que ele trocou com Carlos Wallace, em nenhum momento ele falou, os organismos evoluem, portanto, eles melhoram. Não. Evolução é mudança. Mudança com descendência, ou seja, eu passo as minhas modificações, o ancestral passa as modificações para os descendentes. Então, essas modificações vão permanecendo. Mas, em nenhum momento, ele falou que era melhorar ou piorar. Falou que era modificar, tá? Eu vou começar a projetar aqui para vocês, aí vocês me falam se está chegando. Ô, professora, oi. A senhora fornece ou não? Os slides? Sim. Posso fornecer. Tá. Tá ok. Então. Tá? Certo. Posso fornecer, sim. Aí eu mando em PDF, tá? Porque para mandar em PPT, em PowerPoint, fica muito pesado. Certo. Aí eu mando para o e-mail de vocês em PDF, tá? Tudo bem. Agora eu não consigo... Vocês sabem que a gente não consegue ver mais nada quando a gente começa a projetar, né? Então, se eu não consigo ver o chat, não consigo ver nem a fotinho de vocês, não consigo ver nada. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão ter que falar para mim, ou se alguém tiver com um problema no microfone, bota no chat e algum amigo fala, tá bom? Tá bom, professora. Tá. Então, hoje eu vou dar uma pinceladinha sobre classificação botânica, né? A classificação das plantas. E qual é o objetivo de hoje, né? Os objetivos. Primeiro, entender como que evoluiu a classificação biológica. A gente entender que a classificação biológica não é estanque. Ela mudou ao longo do tempo. À medida que o conhecimento vai evoluindo, que novas tecnologias vão surgindo, a classificação dos seres vivos, ou seja, os agrupamentos, foram mudando ao longo do tempo, ao longo da história. Nem sempre os seres vivos foram classificados, foram agrupados do jeito que eles são hoje, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho como é que foi a evolução dessa classificação biológica. Também eu quero mostrar para vocês não sei se vocês já viram a classificação atual dos eucariontes proposta pela Sandra Baldalf em alguma disciplina? Eu acho que era a que a Élica mostrava, professora. Ela mostrava Isso, A gente na botânica tem conversado bastante para se atualizar, tá? Não sei se na biologia como um todo, né, no curso como um todo, mas isso já foi discutido. Mas então é esse mesmo que a Élica mostrava para vocês, a classificação dos eucariontes proposta por uma pesquisadora americana chamada Sandra Baldalf. Então, nessa classificação dos eucariontes, eu vou mostrar para vocês onde estão as plantas dentro dessa nova proposta de classificação, que foi proposta em 2003 por essa pesquisadora, tá? E a gente vai tentar, então, entender nessa classificação o que é planta, onde estão as plantas, né? O que a gente chama popularmente de planta, onde está esse grupo dentro dessa classificação, tá? Então, é só essa aula meio que introdutória mesmo para a gente se situar. Então, a palavra planta, todo mundo já ouviu falar, pega aquela planta e tal, mas, assim, a gente, para definir o que é uma planta,
pouca gente acho que consegue definir o que é uma planta. E aí eu queria escutar de vocês. Você sabe o que é uma planta? Sabe definir planta? Vou tirar daqui para ver vocês. O que é planta? Na minha cabeça veio logo organismo que faz fotossíntese. Mas não é apenas isso, né? Porque existem outros organismos que também fazem, né? Muito bem, Lucas. Muita gente acha exatamente isso, que o que faz fotossíntese é planta, mas nem tudo que faz fotossíntese é planta. Porque a fotossíntese não teve uma origem única na evolução dos seres vivos. Surgiu várias vezes ao longo da evolução esse processo, né, que é a fotossíntese. O que é a fotossíntese? É a capacidade de produzir seu próprio carboidrato, sua própria fonte de energia, que em geral é a glicose, né? Esse carboidrato em geral é a glicose. Então, utilizando uma fonte de energia para unir moléculas, né? A glicose tem moléculas de 3 elementos químicos, né? O carbono, hidrogênio e oxigênio, que estão na natureza. Eu preciso unir esses elementos para formar uma substância que é a glicose. A fórmula da glicose é composta por 6 moléculas de carbono, 12 de hidrogênios e 6 de oxigênio. Como que eu vou juntar tudo isso? Pegar o carbono, pegar o hidrogênio, pegar o oxigênio e juntar. Para eu unir moléculas, eu preciso de uma fonte de energia. No caso da fotossíntese, essa fonte de energia é a luz, em geral, a luz solar. Pode ser uma luz, uma fonte artificial de luminosidade? Pode. Mas, em geral, o que está mais disponível é a luz solar. Então, a fotossíntese usa a energia vinda da luz solar para unir moléculas, para construir uma molécula que vai ser usada como fonte de energia, que é a molécula da glicose. No momento da respiração, essa glicose é quebrada e essa energia que foi acumulada nessas ligações químicas é liberada para a célula. Tá? Então, a fotossíntese nada mais é do que isso, a construção de moléculas de glicose utilizando uma fonte de energia, que no caso é uma fonte luminosa, tá? Só as plantas têm capacidade de fazer fotossíntese? Não. Outros organismos também. Para isso, eu preciso do intermédio de um pigmento que é a clorofila. Então, é esse pigmento que é responsável por ser... Quando a luz solar bate, esse pigmento é estimulado e é capaz de transferir esse estímulo, esses elétrons, para essas ligações químicas, tá? Isso vocês vão ver melhor em fisiologia. Mas, em síntese, é isso, a fotossíntese. Como refúgio desse processo, ou seja, como coisas que não vão ser utilizadas, né, que vão ser dispensadas nesse processo, a gente tem o oxigênio, que é liberado. O oxigênio é liberado porque a planta ela não vai usar aquele oxigênio naquele momento, então ela libera. E libera também água, tá? Então, a principal função da fotossíntese, as pessoas falam, é produzir oxigênio. Não. A principal função da fotossíntese é a planta produzir, a planta ou qualquer organismo fotossintetizante produzir carboidrato para ela própria, né? São seres autótrofos que não dependem de uma fonte externa de energia para sobreviverem, como a gente que precisa lá comer. Não, a planta ou os organismos fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, né? Como algumas bactérias, a fonte de energia para construir moléculas de glicose vem da quebra da ligação química de outras substâncias químicas, são seres quimiosintetizantes. Então, esses seres não dependem de uma fonte externa de energia, eles produzem sua própria fonte de energia. Tá? Então, a principal função da fotossíntese é produzir essa fonte de energia, produzir essa glicose. O oxigênio liberado e a água liberada são refúgios desse processo. Então, a planta não está fazendo fotossíntese para liberar oxigênio para o planeta Terra. Não, né? Ela está fazendo fotossíntese para produzir energia, né, na forma de glicose para ela, tá? Então, voltando, né, muita gente caracteriza a planta
e no passado as plantas já foram caracterizadas por isso. São seres fotossintetizantes, mas hoje em dia a gente sabe que nem todo ser que faz fotossíntese é planta, já que esse processo surgiu várias vezes na evolução da vida na Terra. Essas características que surgem em diferentes momentos na vida na Terra, em diferentes organismos, não sei se vocês lembram o nome disso, mas isso é homoplasia, são características homoplásticas, né? Ou convergências, a gente aprende isso como convergências ou paralelismos. São características semelhantes, né? Que são funcionalmente parecidas, têm a mesma função, mas que não surgiram no ancestral, no mesmo ancestral, surgiram em diferentes momentos da vida no planeta Terra, tá? Então, a fotossíntese é um evento que é homoplástico, ou seja, surgiu em diferentes momentos da vida da Terra, tá? Então, nem tudo que faz fotossíntese é planta, mas vamos voltar lá. Vocês estão vendo? O que mais? Alguém tem mais algum palpite sobre o que é planta? Como que a gente caracteriza uma planta? Não é fácil a gente caracterizar uma planta, não, tá, gente? Então, não se sintam envergonhados. A gente precisa ir a fundo, assim, sabe? A gente precisou ir para a parte de biologia molecular, ir para a parte de fisiologia, para tentar definir esse grupo que a gente chama de plantas ou vegetais, tá? Então, vamos lá, né? Na verdade, essa classificação, ou seja, o que é planta, como eu falei para vocês, variou muito ao longo do tempo. Num primeiro momento, quando o homem ele começou a se dar conta da diversidade existente no planeta, ou seja, ele começou a olhar, nossa, tem seres que se movem, tem seres que não se movem e que não são seres humanos. Quando o homem se deu conta dessa diversidade, ele sentiu a necessidade de classificar, ou seja, de agrupar. Já é meio que intuitivo do ser humano, quase que um instinto a gente formar agrupamentos, tá? Então, os primeiros agrupamentos que a gente tem registro, podem ter surgido outros antes desse, mas os primeiros que a gente tem registro, o primeiro, na verdade, foi proposto por Aristóteles e Linneu, que foi discípulo de Aristóteles, que eram filósofos, pensadores, naturalistas gregos, que trabalhavam um pouco com tudo, né? Eram geólogos, biólogos, eram cientistas naturais, digamos assim. Então, filósofos. Então, esses dois pensadores gregos, né, Linneu e Aristóteles, primeiro, eles formaram dois grandes grupos de organismos, baseados em quê? Na mobilidade. Ou seja, Aristóteles juntou tudo que se movia num grupo e chamou de animalia. Então, se mexeu, botou em animalia, é animalia. Não se mexeu, é planta. Chamou esse grupo de planta. Nessa época, Linneu ainda não tinha proposto aquelas categorias linneanas dele. Vocês lembram dessas categorias linneanas? Dessas categorias hierárquicas? Isso. Reino, filo, classe, ordem. Essas categorias, né, que são chamadas de categorias linneanas ou categorias hierárquicas, foram propostas por Linneu depois disso aqui. Então, num primeiro momento, nem Linneu não tinha proposto ainda o termo reino, por exemplo. Então, eram chamados de dois grupos. No planeta Terra, existem dois grupos de organismos. Aqueles que se movem, que são os animais, e aqueles que não se movem, que são as plantas, tá? E essa classificação perdurou um tempo. E aí, o que aconteceu? Como eu falei para vocês, à medida que a tecnologia vai evoluindo, novos instrumentos vão sendo lançados, né? Instrumentos ópticos, novas tecnologias,
Nesse momento surge o microscópio óptico, né? Hooker propõe, então, a teoria celular. Vocês lembram o que é a teoria celular? Professora, defini-la não, mas eu lembro. Eu não sei em que matéria a gente já viu isso. Acho que foi com a Nívia. A teoria celular, que foi proposta quando o Hooker fez um microscópio bem simplesinho, ele começou a analisar alguns tecidos, e ele analisou primeiro a cortiça, a cortiça da rolha. Aquilo é extraído da casca da árvore, e aquilo, na verdade, são só as paredes da célula vegetal, porque a célula ali já tinha morrido. Mas lembrem que os vegetais, eles têm parede celular envolvendo a membrana celular. E essa parede, que é composta principalmente por lignina, ela já é morta. Então, ela permanece, mesmo que o organismo já esteja morto, aquela parede fica lá. O conteúdo interno da célula não existia mais, mas tinha lá a parede. Então, o Hooker, quando fez corte da cortiça e colocou aquilo no microscópio que ele tinha inventado, ele viu um monte de espacinho. E aí, ele propôs a teoria celular. O que é a teoria? Ele chamou esses espaços de célula, ou seja, pequena célula, que ele lembrou dos mosteiros, daqueles claustros, né? Aqueles quartinhos dos monges, e daí vem o termo célula, né? Vem de célula, pequena célula, pequena célula, porque ele pensou naqueles claustros dos mosteiros. Então, ele começou a analisar vários tecidos e ele viu que tudo que era vivo tinha essas pequenas células. Essas células, ele não sabia o que tinha lá dentro, mas ele via sempre o mesmo padrão. E aí foi proposta a teoria celular, que diz que todo ser vivo é composto por células. Essa é a teoria celular, tá? Então, todo ser vivo é composto por células. E aí começaram a analisar vários, né, tecidos de vários seres vivos e começaram a perceber que tinham seres vivos que, independente de se mover ou não se mover, tá? Começaram a analisar aqui representantes de seres vivos que não se moviam, representantes de seres vivos que se moviam. Começaram a perceber que alguns deles eram compostos por várias células, eram multicelulares, enquanto outros eram compostos por uma única célula, eram unicelulares, se movendo ou não se movendo. Aí a mobilidade não passou a ter tanta importância. O que tinha importância era o número de células que esse organismo era composto. Com isso, Haeckel propôs um terceiro grupo. Então, nesse momento, eu tinha 3 grupos de organismos. Os organismos eram classificados em 3 grandes grupos. Primeiro, aquele grupo que possuía organismos unicelulares, independente de se mover ou não se mover. Os organismos aqui eram compostos por uma única célula. Depois, um outro grupo, que era de organismos pluricelulares que se movem. E aí, por fim, organismos pluricelulares que não se movem. Então, percebam que aqui já foi criado um terceiro grupo, a classificação já mudou completamente. Agora, além da mobilidade, eu também estou levando em consideração o número de células que compõem esses organismos. E a evolução tecnológica continuou, ou seja, começaram a desenvolver, a serem desenvolvidos, né? Organismos não, microscópios cada vez mais complexos, e agora eu consigo... Vocês estão conseguindo ver ainda, gente? Sim, professora. Tá. E agora, o que eu tenho? Microscópios extremamente potentes que conseguem ver o interior da célula. Então, agora... Rapidinho que eu vou tentar desenhar. Agora, os microscópios são capazes de me mostrar... Rapidinho, gente.
também o interior dessas células, né? Então, eu tenho lá a célula, e agora eu tenho microscópios capazes de me mostrar o que tem dentro dessas células, né? Então, as organelas intracelulares, ribossomo, retículo, tá? E eu começo a perceber, usando esses instrumentos cada vez mais potentes, esses instrumentos ópticos cada vez mais potentes, que existem organismos com membranas internas, isso aqui são as organelas intracelulares, tá, gente? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá. Sim, professora. Então, agora eu consigo perceber, usando esses microscópios, que alguns organismos unicelulares possuem membranas internas, enquanto outros não. Outros só têm a membrana externa, ou seja, a membrana celular. Mas não apresentam membranas internas. Eu consigo ver um emaranhado de coisa que até aquele momento ninguém sabia que aquilo era um material genético, né? Ainda, o DNA ainda não tinha sido descoberto, mas conseguia ver aparentemente que tinham células que tinham membranas internas e outras células que não tinham membranas internas. E perceberam que alguns organismos tinham essa membrana aqui que envolvia esse emaranhado de coisas que até então ninguém sabia o que era. Que chamaram, então, isso aqui de núcleo da célula, e alguns organismos apresentam essa membrana nuclear ou carioteca, enquanto outros não. E aí, então, esses organismos foram separados em organismos com membranas internas, que são quem mesmo? A senhora perguntou o quê, professor? Os organismos que apresentam membranas internas são chamados de... Eucarióticos. Eucariontes. Eucariontes, muito bem. E os organismos que não apresentam membranas internas são chamadas do quê? Eucariontes. Bem, procariontes. Então, começaram a perceber que existiam dois grupos de organismos, os eucariontes com membranas internas e os procariontes sem membranas internas. Com isso, foi separado um outro grupinho aqui. Então, nesse momento, Copeland propôs um quarto agrupamento. Agora, aqui estão aqueles organismos que não têm membranas internas, que são unicelulares, procariontes. Aqui, os organismos unicelulares eucariontes, e aqui os pluricelulares, que se movem, que não se movem e que são eucariontes. Nesse caso, todos esses organismos aqui apresentam células com membranas internas. Então, percebam como mudou ao longo do tempo, à medida que a tecnologia vai evoluindo, como foi mudando a classificação, os agrupamentos dos seres vivos ao longo do tempo. Então, isso que acho que é... E essas propostas de classificação não são eternas, elas vão mudar ao longo do tempo. À medida que novas tecnologias, novos paradigmas vão surgindo na ciência, novas propostas de classificação vão surgindo, para os organismos vão surgindo, tá? Por fim, o Whittaker, mais ou menos na década de 70, 80, aí já era o boom da fisiologia, né? Então, começaram a analisar como esses organismos obtinham sua fonte de nutrição. E aí viram que tinham organismos heterótrofos, completamente heterótrofos, ou seja, que dependiam de uma fonte externa de nutrição. E aqui, dentre esses organismos pluricelulares, eucariontes e imóveis, eu tinha dois grupos. Um grupo que não necessitava de uma fonte externa de nutrição, ou seja, era autótrofo,
produzia seu próprio alimento, né, sua própria glicose, e outro grupo que necessitava de uma fonte externa de nutrição. E essa fonte externa vinha principalmente da decomposição de matéria orgânica. E aí o Whittaker falou, não, então mesmo esses organismos sendo imóveis, já que a fonte de nutrição deles é diferente, eles são principalmente decompositores, eu vou separá-los aqui. E aí surgiu o reino dos fungos, o reino fungi. Então, essa classificação, conhecida popularmente como a classificação dos 5 reinos, e que está ainda em muitos livros didáticos, e talvez vocês tenham aprendido assim, né? Os organismos, todos os seres vivos, são agrupados em 5 reinos. O grupo Monera, né, o reino Monera, onde estão todos os procariontes, que são todos unicelulares, os protistas, onde estão os eucariontes unicelulares, e aí vem o grupinho dos pluricelulares, todos eucariontes, né? Um que se move e é heterótrofo, um que não se move é autótrofo, e o outro que não se move, mas que é heterótrofo também. Então, a gente aprendeu assim durante muito tempo isso permanecer. Né? E a gente tinha a falsa... se passava esse falso conceito de que um monera, ou seja, uma bactéria qualquer, originou um protista, ou seja, uma ameba ou um paramécio. E aí, a partir daqui, as plantas, os fungos e os animais se originaram. Né? Então, um organismo atual, uma bactéria atual, dando origem a uma ameba ou um ciliado, um paramécio atual, dando origem aos pluricelulares atuais. Então, a representação era mais ou menos essa. Hoje em dia, a gente já sabe que todos esses organismos têm um ancestral comum, que não é nenhum deles, é um ancestral comum que viveu lá no passado e que a gente não conhece, a gente não tem acesso a esse ancestral. É um organismo que viveu lá no passado e que, a partir dele, foram surgindo modificações e que foi dando origem a esses vários grupos que a gente tem habitando o planeta Terra. Tudo bem até aí? Tudo certo. Tá? Então, essa primeira parte era que eu queria mostrar para vocês. Oi. Professora, eu tenho 2 dúvidas. A senhora volta ao slide, por favor? Volto. Que estava antes, sem ser do desenho. Esse. São 2. A primeira seria mais especificamente desse desenho. Se a senhora poderia me falar se o formato do desenho ele quer dizer alguma coisa, porque eu achei estranho, porque protista tem essa perninha assim para baixo. Aí não entendi muito isso. E a outra dúvida era... Não tem. A única característica do reino fungi que, tipo, a galera ficava dizendo, era um grupo meio incerto, que não sabia onde colocar, se era animal ou era planta. No caso, era só a característica dele ser heterótrofo ou teria outra característica? Tipo, eles falavam, uma característica meio animal e tal. Hoje em dia, durante muito tempo, por ser imóvel como as plantas, fungo era tratado como planta. Tanto é que nos congressos de botânica tem a parte de fungo, porque tradicionalmente, deixa eu tirar daqui. Tradicionalmente, fungo durante muito tempo foi tratado como planta, pelo fato de ser imóvel, né? Tudo que é imóvel, tudo que não se move é planta. Depois, como eu falei para vocês, perceberam que fungo devia ser um reino à parte, porque não é autótrofo como a maioria das plantas, e aí foi separado. E hoje em dia a gente sabe que fungo é um grupo à parte, não é nem animal nem planta, é um grupo à parte, mas que na evolução fungo é mais aparentado a animais do que a plantas, entendeu? Que o fato de ser imóvel, que fazia com que as pessoas trouxessem eles para perto de planta, não significa nada. Deu para entender? Então, hoje em dia, fungo não é nem animal nem planta, é um grupo à parte,
né? A gente vai ver aí na nova classificação proposta pela Sandra Baldalfi, que, na verdade, é composto por várias linhagens, não é um único reino, né? Assim, tem vários grupos do que a gente chama popularmente de fungo, mas que, se a gente for ver, está mais perto de animais. Depois a gente olha fungo na proposta do cladograma da Sandra Baldalfi, mas está mais proximamente relacionado, ou seja, tem uma origem, não é um fungo que deu origem a animal, mas o ancestral de fungo e de animal parece estar mais próximo do que o ancestral de planta e fungo. Todo mundo tem uma origem comum, porque somos todos seres vivos. A gente tem um ancestral comum, né? Todos viemos daquela primeira célulazinha que habitou provavelmente o ambiente marinho, né? A biologia acredita nisso, que todos tivemos esse ancestral comum. Então, eu sou aparentada de fungo, de planta, de alga, de tudo. Mas fungo e animal parecem ter divergido mais recentemente na evolução. Deu para entender? Parecem ser mais próximos. Era isso, eu não estava entendendo. Tem um ancestral comum mais recente, tá? Se eu for fazer um desenho... Peraí. Na hora que eu me enrolo aqui com esse negócio. Deixa eu botar um... Deixa eu ver se eu consigo representar aqui, né? Se eu tivesse um cladograma, não é assim, tá? Mas só para a gente tentar representar aqui. Se eu tivesse um cladograma aqui. Sempre num cladograma, esses nós aqui, não sei se vocês lembram, né? Mas representam o ancestral. Então, aqui tem um ancestral que eu consigo saber quem é? Não consigo saber como é que ele era, tá? É um ancestral hipotético. E aqui, né, nos terminais, a gente chama essas pontinhas de terminais, são os organismos atuais que estão habitando hoje o planeta Terra. E sempre num cladograma, do lado, eu tenho uma linha de tempo. Aqui sempre eu tenho o tempo. Então, aqui é o tempo, né, onde estão vivendo as espécies atuais. Aqui é o hoje, o tempo atual. E aqui, por exemplo, esse ancestral aqui é mais antigo, né, um tempo, sei lá, vou botar aqui 500 milhões de anos atrás. Esse aqui, vamos imaginar que divergiu há 300 milhões de anos. Imaginar, tá? Hipoteticamente. Então, se eu for pensar, vamos imaginar que aqui, se aqui forem os seres humanos, imagina, sei lá, os primatas. Não é assim, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas primatas. Aqui, vamos imaginar que são os fungos. E aqui, vamos imaginar que são outros grupos, sei lá. Vamos pensar. As assídias, sei lá, outro grupo de zoológico, não é assim, pelo amor de Deus, eu estou dando um exemplo só para vocês. E aqui vamos imaginar que sejam as plantas. Percebam que todo mundo tem um ancestral comum, que deu origem a todos os seres que estão vivendo atualmente no planeta. Tudo bem? Todo mundo tem um ancestral comum. Mas, se eu for comparar, olha lá, o ancestral comum de fungo e primata, por exemplo, da gente, está aqui, tudo bem? Então, ele é mais recente, sei lá, que 200 milhões de anos, do que o ancestral. Fungo e planta tem um ancestral comum? Tem, se a gente puxar lá para baixo aqui, o ancestral comum de fungo e planta, tudo bem? Mas ele é mais antigo, ou seja, ele diversificou mais antigamente na vida do planeta do que o ancestral, aqui o outro ancestral, do que o ancestral de fungo e primata. Lá, fungo e primata tem um ancestral comum? Tem, tá aqui. Fungo e assídia tem? Tá aqui. Então, esses nós representam os ancestrais. Então, a gente fala que fungo está mais perto dos outros animais do que das plantas, porque tem um ancestral comum mais recente. O ancestral comum entre fungo e animal
é mais recente do que entre fungo e planta, por exemplo. Deu para entender isso? Deu sim, professor. Tá? Então, por isso que eu falo, fungo é mais relacionado com animal do que planta. Eu quero dizer que o ancestral comum de fungo e animal, não que um deu origem a outro, mas o ancestral se diversificou mais recentemente na evolução do que o ancestral entre fungo e planta, por exemplo. Tá? Então, a partir, né, da proposta dessa metodologia, que é a sistemática filogenética, que foi proposta essa metodologia para agrupar os organismos, para propor classificação dos organismos, que foi proposta por Willy Hennig, um entomólogo alemão, e essa metodologia foi proposta na década de 50, a partir disso, toda a biologia gostou disso, né? Assim, para ser bem, achou coerente essa metodologia e começou a usar em todos os grupos biológicos. Então, atualmente, usa-se essa metodologia para a classificação de todos os grupos biológicos. Mas eu não acredito, não gosto. Aí você propõe uma nova. Aí você escreva um artigo dizendo, embasando por que você não gosta dessa metodologia. Porque até então é ela que tem sido utilizada, desde a década de 50. Tem problemas? Lógico que tem, né? Tem problemas, mas por enquanto ninguém propôs nada melhor do que isso para classificação dos seres vivos. Então, desde então, é a sistemática filogenética ou cladística que tem sido usada para classificar os organismos. Quais são os preceitos da sistemática filogenética? Primeiro, antes de eu propor uma classificação, eu tenho que ter uma árvore filogenética, um cladograma. A partir dessa árvore é que eu vou propor os agrupamentos. Então, eu pego os organismos, faço uma análise filogenética, né? Pego todas as características desses organismos, ponho numa matriz, rodo num programa, fazer à mão é impossível, a não ser que eu tenha poucos organismos, mas a gente sabe como que o programa está funcionando. Então, a partir disso, eu obtenho um cladograma. Eu olho para esse cladograma onde estão ali os organismos, nos terminais, e aí sim eu proponho um agrupamento. Até então, isso tinha sido utilizado para propor a classificação dos organismos? Não. Então, agora, eu tenho, desde 2003, uma classificação dos organismos, ou seja, a árvore da vida, baseada nessa metodologia, em sistemática filogenética. Pode ser que mude daqui a um tempo? Pode. Como eu coloquei aqui, em ciência não existe verdade absoluta, mas sim teoria que é aceita naquele período de tempo. A gente viu que, ao longo do tempo, essas propostas de classificação mudaram muito. Aquilo foi verdade naquele momento. No momento seguinte já era outra verdade, ou seja, outra classificação dos organismos, e no momento seguinte outra. E o que a gente tem hoje em dia, pode ser que daqui, quando vocês forem dar aula, pode ser que já seja diferente? Pode. E o que eu falo para vocês, a gente tem que estar aberto a isso. Aberto a essas mudanças, a entender, tentar entender e aceitar essas mudanças quando elas são coerentes, né? Coerente na nossa área da pesquisa, que é a biologia. Mas é mais difícil? É mais difícil. A classificação em 5 reinos era muito mais didática? Era, muito mais didática. Mas, infelizmente, ela não era baseada em nada. Era baseada no achômetro. Eu acho que fungo tem que ser separado de planta. Eu acho que animal é um grupo à parte porque se move. Era no achômetro, tá? Hoje em dia, a gente tem uma classificação baseada numa metodologia coerente, que é essa que eu estou falando para vocês, tá? É completamente infalível? Não é. E a gente xinga porque é mais difícil? Xinga, eu também xingo. Também é difícil para mim. Mas eu estou aberta a aprender, assim como eu quero que vocês estejam abertos também a aprenderem essa classificação. Para vocês é mais fácil ainda, porque vocês estão com tudo fresquinho na cabeça, tá? Mas, então,
essa classificação, baseada em sistemática filogenética, foi proposta pela Sandra Baldalfi, e nesses trabalhos dela, ela só trabalha com eucariontes, ela não trabalha com os procariontes, tá? A vida hoje em dia, né, atualmente, de acordo com as propostas de classificação, tem 3 domínios: os arquea, os eucária, né, que são os eucariontes, e as bactérias, né? A Sandra Baldalfi só trabalhou com os eucária, que são os eucariontes. Para os procariontes, ela não fez nada, tá? Então, não tem aí a classificação dos eucariontes. Aí está o primeiro trabalho da Sandra Baldalfi, então é a árvore dos eucariontes, que foi publicado na Science em 2003, ou seja, foi publicado numa revista de alto impacto científico. Então, não é para a gente desprezar isso. E no mundo inteiro isso tem sido usado, tá, gente? Não é invenção da minha cabeça, não. No mundo inteiro, em alguns livros didáticos de ensino médio, essa classificação já é apresentada nos livros da... Ai, meu Deus, como que é o nome dela? Esqueci o nome de uma autora famosa de livro didático. Esqueci, depois eu vou lembrar. Então, em 2008, a Sandra Baldalfi publicou novamente essa classificação, mas é a mesma. Na verdade, ela só quis ainda reforçar ainda mais, dizendo, olha, uma visão geral, de novo, da filogenia e diversidade dos eucariontes. E nesses trabalhos, então, é esse cladograma que é apresentado pela Sandra Baldalfi, que acho que vocês já viram, né? De acordo com o que vocês estão me falando. Era essa mesmo, professor. Era essa, né? É só essa que tem, gente. A classificação dos eucariontes que tem, vocês podem fuçar em tudo que é canto. Essa é a classificação mais recente dos eucariontes que a gente tem. E isso aqui é um cladograma, né? Um cladograma meio estilizado, mas cada grupinho desse aqui é um grupinho monofilético e que foi dado nome, tá? Então, aqui tem um ancestral comum, aqui, né? Esse pretinho aqui é uma raiz, entre aspas, um ancestral comum, que originou todos esses grupos que a gente está vendo aqui. Os animais... Aqui tem parte de fungo, olha lá, tá vendo o fungo aqui? E olha os animais aqui, tá vendo? Então, estão no mesmo clado, no mesmo grupo monofilético, que são os opistocontas. Os fungos, o que a gente chama popularmente de fungo, e os animais, as esponjas, né? Os animais aqui são os metazoa, os animais vertebrados, tá? Tem outros fungos aqui, olha, tá vendo aqui? O homicetus também a gente chamava de fungo, também era colocado em fungo, que estão perto das algas marrons, tá vendo? Então, alguns fungos estão mais próximos das algas marrons e diatomáceas, e outros fungos aqui estão mais perto dos animais, dos metazoa. Tudo bem? Professor, eu só nunca entendi desse grupinho, que ele é como se fosse um salmão, que está bem no centro. Ele é dividido, ele é isolado. Não, que está no meio, que só tem uma coisa. Aqui? Seria outro, aqui, né? Eu não entendi porque ele fica isolado e não está selecionado. Então, ela resolveu não nomear. Já tem propostas de classificação desse grupinho aqui, tá? Eu estava vendo isso, acho que antes de ontem. Já tem, chamam de SARS, S-A-R, porque juntaram esses estramenópilos com esse outro grupinho que eu não vou lembrar o nome. Mas já tem uma proposta de classificação mais atual para esse grupinho. Eu não fui muito atrás, porque não é meu grupo de interesse. Mas se você procurar, já vai ter. Eles já estão classificados aqui dentro, tá? Já juntou isso aqui com isso aqui. Só dá uma fuçadinha que você vai achar artigos falando isso. Em geral, são artigos em inglês, e em algumas universidades americanas já está sendo trabalhado isso aí junto com os tramenópilos. Eu vi alguns slides de universidades americanas onde já estão trabalhando junto, tá?
Ok, professora. Mas não é meu grupo de interesse. Então, a maioria desses grupos, gente, infelizmente, eu não conheço, tá? Porque não é o grupo que eu trabalho. O grupo que eu trabalho é esse aqui, que é a arqueplastida. Então, percebam que nesse cladograma, nessa árvore filogenética, né, proposta pela Sandra Baldalfi, não tem mais aqueles nomes que a gente costumava dos 5 reinos: plante, animalia, fungi, protista, monera. Não tem mais aí, tá? Então, o que foi feito? Primeiro, ela pegou todos os organismos, na verdade, ela não pegou, né? Ela pegou trabalhos, ela trabalhou com metadados. O que são metadados? Quando eu pego trabalhos já feitos e reúno, compilo as informações daqueles trabalhos para juntar num trabalhão maior, tá? É lógico que ela não ia ter perna para trabalhar com todos esses organismos. O que ela fez? Ela pegou vários trabalhos coerentes, usando sistemática filogenética, né? Então, todos com a mesma metodologia, e juntou esses trabalhos numa coisa só e propôs essa árvore, esse cladograma dos... propôs não, né? Fez análises mostrando como é que está a topologia, ou seja, o agrupamento dos eucariontes. Tudo bem até aí? Então, existe essa nova... o que eu quero que fique até o momento para vocês, que a classificação dos organismos mudou ao longo do tempo, que até a proposta de classificação dos 5 reinos não era utilizada nenhuma metodologia muito clara para esses agrupamentos dos seres vivos, mas com o advento da sistemática filogenética, com o surgimento da sistemática filogenética, começou-se uma corrida, né, para propor uma classificação dos organismos baseada de todos os organismos, porque a gente tinha coisas pontuais, mas aí de todos os organismos baseado em sistemática filogenética. Isso apareceu quando, né? Foi publicado quando? Em 2003, por uma pesquisadora americana chamada Sandra Baldalfi. Ela trabalhou com todos os seres vivos? Não. Nessa árvore, nesse cladograma, não tem os procariontes, só os eucariontes, tá? Nessa proposta, ela usou, assim, muita coisa mudou daquela proposta de 5 reinos do Whittaker, que perdurou aí até a década de 90, até a década de 90, né? Porque isso aí foi em 2003. Então, até a década de 90, os seres vivos eram classificados naqueles 5 reinos. 2003, a Sandra Baldalfi publicou isso, até isso se tornar popular, digamos assim, na ciência, demorou um pouquinho, né? E agora, isso para ir para os livros de ensino médio vai demorar ainda mais um pouquinho, porque a gente sabe que é difícil, né? As coisas vão mudando, vão aparecendo. Aparecem primeiro na ciência, de modo geral, depois vão para os cursos de graduação e, por fim, vão para os níveis médio e fundamental de ensino. Então, muita gente ainda ensina e ainda aprende que os seres vivos são classificados nos 5 reinos, mas a nossa missão como professores, futuros professores, é exatamente trazer as informações mais atuais para a população, tá? Então, de acordo com essa proposta, os eucariontes, eles são classificados, são agrupados em 5 grandes grupos monofiléticos. A Sandra Baldalfi usa o termo reino? Não usa, tá? Ela abandona essa terminologia proposta por Linneu. Ela fala, são 8 grupos monofiléticos, 8 grandes grupos. Os eucariontes são divididos em 8 grupos monofiléticos. E o grupo do meu interesse, do nosso interesse da disciplina, é esse aqui, arqueplastida. Então, o que a gente chama de planta está aqui, em arqueplastida. E mudou muito do que eram as plantas lá da classificação dos 5 reinos. Para nossa sorte, não mudou tanto. Então, a maioria dos organismos que eram agrupados lá no reino plante, eles permanecem aqui no que é chamado de arqueplastida. O que mudou? Mudou alguma coisa. As algas marrons,
Elas antes eram encaixadas em plantas, elas eram enquadradas em plantas, porque são seres imóveis fotossintetizantes e eucariontes. O parâmetro para ser colocado em planta era esse, ser imóvel, fotossintetizante e eucarionte. As algas marrons são tudo isso. Então, elas eram colocadas dentro do reino plant. E por que elas saíram, né? Por que hoje em dia elas caíram mais próximo de, por exemplo, dos zoomicetos, um grupo de fungos, das diatomáceas? A gente vai ver por quê. Mas, basicamente, o cloroplasto das algas marrons tem uma origem diferente do cloroplasto dessas plantas aqui, tá? Então, eu chamo de planta o que está aqui, o que é a arqueplastida. Posso chamar de vegetal, planta, os representantes de arqueplastida. A alga marrom, então, não é planta, tá? A alga marrom está lá perto de omicetos, diatomáceas, é estramenópilo. Não é pertencente a outro grupo. E a minha pergunta aqui é: qual é a característica comum desses organismos aqui, né? Das algas vermelhas, das algas glaucófitas e das algas verdes e das plantas terrestres. Então, o que é planta? Se eu for falar, que organismos são plantas? Alga vermelha, glaucófitas, algas verdes e plantas terrestres, as embriófitas. Isso são as plantas. Mas o que define o que esses organismos apresentam em comum? Qual é? Lembrem, cada grupinho monofilético aqui tem que ter pelo menos uma característica exclusiva deles, que é diferente do ancestral. Essa característica exclusiva deles, que é diferente do ancestral, é chamada de autapomorfia. Falei isso no começo da aula. Então, cada grupinho monofilético desses tem a sua característica exclusiva, que está presente em todos os representantes desse grupo, desse clado, desse grupo monofilético. Qual é a característica, a autapomorfia, a novidade evolutiva de arqueplastida? Isso que a gente vai ver agora. Então, esse termo, arqueplastida, significa plasto ancestral. Arque vem de ancestral, antecessor. Plastida, plasto. Então, o que isso tem a ver, né? Qual é a novidade evolutiva de arqueplastida? Qual é a autapomorfia de arqueplastida? A autapomorfia de arqueplastida de todos aqueles organismos é plasto derivado de endossimbiose primária. Vamos tentar entender o que é isso, né? Então, a arqueplastida então, esse grupinho aí, que foi denominado pela Sandra Baldalfi de arqueplastida, tem como novidade evolutiva, tem como autapomorfia, que é exclusiva desse grupo. A autapomorfia é uma característica exclusiva daquele grupo, tá? Então, qual é? Plasto, que é uma organela intracelular, né? Derivado de endossimbiose primária. Vamos entender o que é isso, por que primária. Vocês lembram o que é endossimbiose? É quando o organismo vivo vive dentro de outro, faz os seus processos mutuamente, né, professora? Isso. Então, a gente sabe que duas organelas intracelulares, por várias características, por se reproduzirem, por apresentarem seu próprio material genético, duas organelas intracelulares se a organela é intracelular, né? Mas tudo bem. Duas organelas celulares
elas foram derivadas de eventos de fagocitose, que são plasto e mitocôndria. Então, essas duas organelas já é sabido que elas são oriundas do englobamento da fagocitose de uma bactéria que vivia lá na água ali, e aí veio um organismo e fagocitou aquela bactéria, e aquela bactéria passou a viver dentro daquele organismo como se fosse parte daquele organismo, até que virou parte daquele organismo mesmo, e virou uma organela, tá? Então, vamos ver o que aconteceu, né? Imaginem que lá no passado eu tinha um serzinho, uma célulazinha, um ser eucarionte. E vivendo lá na água, juntinho lá, né? Mas era um organismo separado. Eu vou fazer de outra cor, para a gente poder... Professora, a senhora usa a mesa digitalizadora, né? Uso. É bom, né? Sabia. A senhora faz um negocinho tão rápido e não fica um negócio saindo para fora, linha desregulada. Ah, uso. Foi a melhor aquisição dessa pandemia, gente, porque eu falei, como é que eu vou dar aula sem desenhar? Eu desenho muito, eu escrevo muito na lousa. Aí eu comprei até aqueles flip art, sabe? Que você vai passando a folha assim, virando. Só que eu falei, gente, eles não vão entender nada, como que eu vou fazer? Até que uma pessoa me deu a dica da mesa digitalizadora, que nem é tão cara. Eu falei, isso deve ser um absurdo de caro, eu nunca vou comprar isso na minha vida. Mas é porque tem mesas e mesas digitalizadoras, né? Quem trabalha com essa parte gráfica, tem cada mesa digitalizadora maravilhosa, caríssima. Mas essas mais simplesinhas, essa que eu uso, acho que custou R$200, entendeu? Então, não é uma coisa tão absurda assim. Dá para a gente comprar. Aí foi a melhor aquisição da minha vida, gente. Porque senão, não sei como é que eu iria dar aula só falando. Eu ia ficar louca. Então, vamos lá, voltando aqui. Tinha lá vivendo uma bactériazinha, né? Um serzinho procarionte. Esse serzinho procarionte, ele era quimiosintetizante, ou seja, ele produzia sua própria fonte de energia, seu próprio carboidrato. Já esse serzinho aqui, não, ele tinha que ir atrás de algumas substâncias para se nutrir. Lembrando, não tem só o núcleo, né? Tinha outras organelas aqui dentro, tá? E aí, não sei por que cargas d'água, né? Aí eventos aleatórios acontecem. Esse serzinho... Opa! Mas às vezes eu me enrolo, tá vendo com essa mesa? Peraí, gente. Travou tudo aqui, gente, peraí. Ah, foi. Esse serzinho aqui, eucarionte, fagocitou. Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Eu tô, professora. E o resto? Sim, tranquilo. Sim? Então, esse serzinho aqui, esse serzinho eucarionte, fagocitou esse ser procarionte. Percebam que agora, então, eu tenho lá. Aqui é o núcleo, tá? Aqui. Tá o serzinho procarionte que foi fagocitado lá pelo ser eucarionte. Tudo bem aqui, vocês estão vendo? Sim, professora. E aí, esse serzinho aqui procarionte passa a viver no interior desse ser eucarionte e ambos se beneficiam com isso. Isso que é chamado de endossimbiose. Endo porque um ser vive dentro do outro, então, endo. Então, esse serzinho aqui, como ele faz como ele produz sua própria fonte de energia, a glicose que ele produz dá para ele e sobra para esse outro ser. Então, esse serzinho está se beneficiando da glicose que esse aqui produz. E esse outro que antes vivia lá de vida livre,
que não era tão bom assim, porque ele estava desprotegido, agora ele está vivendo num ambiente ali mais protegido. Então, parece não, né? Deve ter beneficiado os dois, tanto é que esse evento de mutualismo permanece até hoje, tá? E esse ser aqui isso aqui, né, virou uma organela intracelular, que é chamada de plasto. Isso aqui, que é o plasto, tá? Então, acredita-se não, já sabe, existem evidências que tanto os plastos quanto as mitocôndrias foram derivados, são organelas derivadas desses eventos de endossimbiose, ou seja, onde uma célula fagocita a outra e essa célula fagocitada passa a viver no interior dessa que fagocitou. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês, por que eu fiz duas membranas aqui? Ó, percebam que aqui o plasto tem duas membranas. Porque quando ele foi fagocitado, ele permaneceu com a própria e também a da própria célula. Isso mesmo, tá? Então, essa membrana que eu desenhei aqui de preto é chamada de membrana da fagocitose, que veio desse serzinho aqui. E a outra que está de vermelho é a própria membrana que ele já tinha. Tudo bem? Ok. Sim, professor. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque todo arqueplastida, como tem plasto derivado de endossimbiose primária, a endossimbiose que aconteceu, é um evento que aconteceu uma única vez, os plastos vão ter duas membranas. Tá? Então, endossimbiose primária vai originar organelas com duas membranas, a membrana da fagocitose e a membrana... Vocês conseguem ver a seta? Aqui ou não? A que a senhora desenhou agora? Consigo. Não, eu estou mostrando uma setinha aqui da canetinha. Tô vendo não, professora, no meu. Não? Não, professor. Não dá para ver aqui. Aqui vocês conseguem ver o mouse? Sim, sim. Quando eu boto a seta, vocês não veem, então. Então, toda organela derivada de endossimbiose primária, vocês vão entender porque que eu estou chamando a atenção disso, tá? Vai ter duas membranas, a membrana da fagocitose e a membrana do próprio organismo que foi fagocitado. Por que eu estou falando isso? Porque alga marrom tem plasto com 3 ou 4 membranas. Por quê? Os plastos de alga marrom, lembram que a alga marrom não é arqueplastida? Sim. Os plastos de alga marrom têm 3 ou 4 membranas. Foi um evento de endossimbiose secundária ou terciária. Ou seja, veio um outro organismo e fagocitou isso tudo. Acredita-se que o plasto dá... Então, tá vendo? É um evento diferente. Por isso que a alga marrom não é arqueplastida, não é planta, porque surgiu num outro momento de uma forma diferente. É como se eu tivesse aquele organismo aqui, que tem o plasto com 2 membranas, e viesse um outro organismo e fagocitasse isso tudo aqui. Agora eu vou ter um plasto com 3 ou 4 membranas. Então, nas algas marrons, o plasto é derivado de endossimbiose secundária e algumas algas marrons endossimbiose terciária. Plasto de alga marrom tem 3 ou 4 membranas. Deu para entender por que a alga marrom caiu fora? Professora, deu para entender, mas eu só não entendi uma coisa. No caso, Sim. vamos supor, a senhora dissesse, pode ter de 3 a 4 membranas, né? Isso. Eu não lembro se a senhora disse que podia ter mais. Mas eu não entendi como é que poderia acontecer de ter só 3. Porque o processo, tipo, de, vamos supor, de... Porque o resto é assim, ó, porque, na verdade, vem um outro organismo e fagocita tudo, mas ele... Imaginem aqui que veio um outro organismo e fagocitou isso aqui.
Aí vai ter uma outra membrana. Mas isso aqui depois é degenerado, e aí fica só com as outras membranas são degeneradas e fica só com essa membrana e com a membrana da fagocitose. Porque ele só aproveita a organela, ele não aproveita o resto do organismo. Só aproveita a organela porque é o que interessa a ele, que é a organela que vai fazer fotossíntese. Aí, no caso das que tem 4, não vai acontecer. Aí não degenera, aí continua as 4 membranas. Pronto, entendi, professora. Tá? Obrigado. São eventos que nem eu sei explicar direito, né? Como é que ocorreu direitinho. Mas há momentos de degradação de membrana, que permanece só com a membrana da fagocitose, a membrana da primeira fagocitose e a membrana do organismo quando ele era de vida livre. Tudo bem? Sim, sim. Tá? Para a gente aqui, então, a gente tem que entender o que significa isso, né? Então, que a arqueplastida... Opa, nem sei onde eu estou. Aqui. A arqueplastida, então, são os organismos que apresentam... Aqui está mais ou menos aquilo que eu desenhei para vocês, tá? Então, eu tenho lá um eucarionte que fagocita uma bactéria, essa bactéria passa a viver no interior desse organismo, passa a ser uma organela intracelular. Essa organela, então, que é chamada de plasto. Esse aqui é o ancestral de arqueplastida. A partir disso aqui, desse ancestral, foi havendo diversificação, ou seja, foram acontecendo mudanças que foi originando a diversidade que a gente tem hoje. A diversidade é originada a partir de mudanças que vão surgindo nos organismos, essas mudanças vão passando para os descendentes até o momento que uma nova espécie surge no planeta, tá? Então, o que aconteceu? Esse plasto aqui, que até o momento não tinha pigmento nenhum, passou a acumular pigmento no seu interior. Num primeiro momento, pigmento verde. Então, houve uma primeira diversificação, uma primeira divisão. Eu tenho agora, né? Sempre a gente acredita que a evolução vai acontecendo assim, vai se diversificando. Fica um organismo parecido com o ancestral e o outro diferente do ancestral. Então, aqui, eu tenho uma primeira diversificação. Eu tenho lá o ancestral, que é esse serzinho aqui, cujo plasto não acumula pigmento. Eu tenho um descendente desse ancestral que permanece parecido com ele, ou seja, com plasto sem pigmento. E eu tenho uma linhagem descendente desse ancestral que passa a acumular pigmento verde no interior do seu plasto. Tudo bem? Então, deixa eu... Então, só para a gente... Eu tenho lá o ancestral de arqueplastida com núcleo, e eu tenho aqui, agora, um serzinho que vive dentro, né, que é o plasto, que vive dentro desse ancestral. E aí eu tenho uma primeira diversificação ocorrendo. Aqui, organismos que permanecem parecido com o ancestral. E aqui, então, parecido com o ancestral, com plasto lá. Aqui é o DNA, tá, gente? Aqui é o núcleo, isso aqui é o núcleo. Pra vocês não se perderem. E eu tenho uma primeira diversificação lá no passado, né? Lembrando que isso aconteceu lá no passado. E eu tenho agora, aqui o material genético, eu tenho agora... Oh, meu Deus, tem hora que... Oh, travou tudo aqui. Ah, meu Deus. Travou, gente. Ah, voltou.
eu tenho agora, então, um descendente desse ancestral que sofreu uma modificação, ou seja, passou a acumular pigmento verde no seu interior. Esse pigmento verde que é chamado de clorofila, tá? Isso lá no passado. Depois, lógico, a vida não parou, a evolução não parou. Desse ancestral aqui, então aqui é ancestral 1, né, de arqueplastida, esse ancestral 2 aqui, houve uma segunda diversificação. Eu tenho um organismo que vai permanecer parecido com esse ancestral 2, ou seja, que vai continuar com pigmento verde no interior do seu plasto, e esse plasto passa a ser chamado de cloroplasto, e eu vou ter um outro descendente desse ancestral que, além do pigmento verde, então tem também pigmento verde, tem a clorofila, mas além desse pigmento verde no interior do seu plasto, também passa a acumular pigmento vermelho, pigmentos acessórios no interior do seu plasto, que são chamadas de esses pigmentos ficobilinas. Tudo bem? Até aí? Sim, professor. Tá? E aí, esses organismos continuaram, isso foi lá no passado, esses organismos aqui continuaram evoluindo, esse grupinho aqui, com pigmento verde no interior do seu plasto, origina, então, as algas verdes e as plantas terrestres, esse grupinho aqui vai evoluindo e dá origem ao que a gente tem hoje no planeta, que é conhecido como alga vermelha, e esse grupinho aqui, que não sofre muita modificação, permanece basicamente do jeito que o ancestral era, origina as algas que são chamadas de glaucófitas, algas unicelulares que habitam a água doce, tá? Então, olha lá o que aconteceu, mais ou menos isso. Então, eu tenho esse ancestral que englobou a bactéria e deu origem a esse ancestral com o plasto no seu interior. Houve um primeiro nível de mudança, de diversificação, originando aqui um serzinho que passa a acumular pigmento verde no interior do seu plasto e outra linhagem sem pigmento no interior do seu plasto. Daqui tem uma outra diversificação, um grupo de organismos, uma linhagem com pigmento verde, só pigmento verde no interior do plasto, esse pigmento que a gente sabe que é a clorofila, e esse plasto é chamado de cloroplasto, e outra linhagem, outro grupo de organismos que, além do pigmento verde, passa também a acumular pigmento vermelho no interior do seu plasto, as ficobilinas. Essa diversificação continua acontecendo, isso aí foi muito no passado, né, há 400 milhões de anos atrás, mas essa diversificação continua. Esse organismo aqui deu origem às algas verdes e às plantas terrestres, que são caracterizadas pela presença de clorofila no interior do plasto, somente clorofila, e esse plasto passa a ser chamado, então, de cloroplasto. A gente tem esse organismo aqui, que além do pigmento verde, também tem pigmento vermelho no interior do seu plasto, e origina, esse pigmento vermelho é chamado de ficobilina, um pigmento acessório à clorofila, deu origem às algas vermelhas, às rodófitas. E aqui, esse grupo de organismos que continuou evoluindo, continuou diversificando, mas não diversificou muito, deu origem a um grupinho que permanece basicamente igual ao ancestral, que são as glaucófitas, um grupinho que vive na água doce. E o plasto desses organismos não tem pigmento, são chamados de cianelas. Tudo bem?
Tudo bem, professora, mas me diga uma coisa, no caso, então, Digo, por causa que eu lembro que a Élica mostrava que, no caso da ficocianina, elas ficobilina, o ficocianina. era um conjunto, tipo, tanto de pigmento, o verde que estava dentro, né, e tipo, o acessório vermelho e também tinha, eu não sei, mas acho que era azul, ou era todo esse conjunto que dava com azul, não lembro, mas era tipo, vamos supor, das cianófitas. Seria tipo Mas que como assim origem, cianófita não tem? Da no onde você está caso, tipo, tirando das, cianófita aqui? Cianófitas são as cianobactérias? Não estão aqui elas. não, são no caso das microalgas, eu acho. Que tipo, tem a origem também. Eu lembro que ela falava sobre essa É questão que dos pigmentos. microalgas, na verdade, vários grupos aqui são microalgas, entendeu? Glaucófita é uma alga unicelular, diatomácea é chamada de alga unicelular. Então, não tem uma origem comum que a gente chama de microalgas. É por causa que, professora, eu lembro que ela falava um pouco sobre a origem, tipo, essa questão dos pigmentos. E eu não lembro, essa pergunta que eu ia fazer. Da onde viria a ficocianina? Que no caso, tipo, dava a cor azul das microalgas, tipo, das cianófitas. Era essa pergunta que eu ia fazer, por causa que eu não sabia, e eu não lembro dela ter falado se era Não sei, mas das. eu sei que cianófita não é desse grupo aqui, não. Não tem nada a ver com. Aqui não tem nenhuma cianófita. Então seria uma coisa totalmente que, tipo, não é Está em, evoluindo, mas que tá em se outro desenvolveu grupo diferente. aqui, cianófita. Eu acho que são as cianobactérias que você está chamando, porque lembrem que cianobactéria é procarionte, não está aqui. Não Não, está são as nessa árvore. cianobactérias. A Não, cianobactéria não, são as cianobactéria é um tipo cianófitas. de bactéria. Eu não lembro nem o que é cianófita, gente. O que é cianófita? É um grupo, professora, de microalgas. Até a Élica Mas teve. que cor? São as Azul. cianobactérias. Eu acho que você está confundindo. Cianobactérias é que você está chamando de cianófitas. São sinônimos que são organismos que são procariontes. Ah, não sei se que sejam sinônimos, mas tipo, ela só se referia como um cianófita, que era um grupo de microalgas azuis. Então, mas lembre que as cianófitas ou cianobactérias são as algas azuis, realmente, está até aqui. Na verdade, imagina assim, ó, cianobactéria. Imagina que é uma cianobactéria que foi englobada. Isso aqui é uma bactéria. Bactéria é um procarionte, não está nessa árvore. Lembrem que essa árvore só tem eucarionte? Então, é um grupo que não está aí. Então, A tipo, gente da chama tudo. Uma cianobactéria. coisa que vocês têm que botar na cabeça de vocês: alga, o que a gente chama de alga, não é um grupo natural, não é um grupo monofilético. Tudo que vive na água e que tem essa aparência, que é imóvel, que tem essa aparência meio de sei lá o quê, que não se mexe, a gente chama de alga. Então, não está tudo no mesmo grupo. A gente chama coisas diferentes de alga, é isso que você tem que botar. Algas não é um termo biológico, digamos assim. A gente pode falar alga no termo popular, mas o que a gente chama de alga não tem uma origem comum, entendeu? As algas têm o que a gente chama de algas, entre aspas, bem grandonas, têm origens diversas. Então, a gente chama cianobactéria ou cianófita, que você está chamando, de alga. Mas alga não é um termo popular, não tem uma origem comum. As cianobactérias ou cianófitas não tem nada a ver, não tem origem comum com alga verde, com alga vermelha, com alga marrom, entendeu? Esse termo alga não é um termo natural. Isso que tem que botar na cabeça de vocês. O que a gente chama de alga tem várias origens. Surgiu várias vezes na evolução. Não é um grupo monofilético, entendeu? Então, cianobactéria não tem nada a ver com alga verde, não tem nada a ver com alga vermelha, é um grupo de procariontes. Entendeu? Entendi sim, professora. Chama de alga. Eu estava confuso se a cianela seria a ficocianina, que ela falava tanto. Era isso que eu estava falando. Ah, cianela não tem nada a ver com cianobactéria. Cianela é entre aspas, o plasto, o nome dado ao plasto das glaucófitas, que é um grupinho que vive na água doce, de organismos unicelulares que vivem na água doce, que a gente chama de alga também, porque tudo que vive na água, que é imóvel, a gente chama de alga. Mas é um grupinho que não tem nada a ver com cianobactéria, é um eucarionte que vive na água doce e que tem plasto derivado de endossimbiose primária
E o plasto não acumula pigmento nenhum. Ele é parecido com o plasto da bactéria. Acumula um pouquinho de pigmento, porque foi originado de uma cianobactéria. Acumula um pouquinho de pigmento. Sim, as glaucófitas, mas não clorofila. Tá? Então, cianela não tem nada a ver com cianobactéria. A origem é de uma cianobactéria. A origem realmente você tem razão. Mas agora não é sinônimo cianela de cianobactéria, já modificou. Tem a origem foi de uma cianobactéria, mas já mudou. Tá? Deu origem a um outro grupo de organismos chamado de glaucófitas. Tudo bem? Tudo bem, professora. Tá? Então, percebam que... Veja se vocês conseguem, naquela imagenzinha que a gente viu, se vocês conseguem imaginar. Aqui tinha um ancestral comum, aquele organismo que fagocitou a bactéria. E aí, num primeiro nível de diversificação, de divisão, deu origem às glaucófitas e a um grupinho que passou a acumular clorofila no seu interior, no interior do seu plasto, e que diversificou novamente, um só com clorofila no interior do seu plasto e o outro com, além de clorofila, pigmentos vermelhos, as ficobilinas no interior do seu plasto. Essa evolução continua. Aqui a gente tem, então, a linhagem das algas vermelhas, aqui a linhagem das algas verdes e das plantas terrestres, que tem só clorofila no interior do seu plasto, e aqui a linhagem das glaucófitas. Deu para entender como surgiram essas 3 linhagens dentro de Arqueplastida? Sim, professora. Aqui a gente consegue, vocês conseguem ver nesse clado, nesse grupo monofilético, 3 linhagens, não conseguem? Sim, dá para ver. Tá. Então, vocês agora já sabem como essas 3 linhagens surgiram, né? E elas são separadas, então, por conta do pigmento que está acumulado no interior do seu plasto, tá? Então, o que é planta? O que eu posso chamar de planta? Tá vendo como não é fácil? Planta são os membros de Arqueplastida, tá? Arqueplastida é o termo correto biologicamente falando. Planta é o nome popular, vegetal é o nome popular. E o que caracteriza um membro de Arqueplastida? Ter plasto derivado de endossimbiose primária. É essa autapomorfia, é essa novidade evolutiva que caracteriza esse grupo. Fácil? Não, não é fácil. Fácil de explicar para minha avó? Não é. Mas é isso que a gente tem que ter em mente, tá? A Arqueplastida tem plasto derivado de endossimbiose primária, e esse plasto acumula pigmento. Só a Arqueplastida tem plasto? Não. A gente viu que, por exemplo, algas marrons também tem plasto. Mas é derivado de endossimbiose primária? Não. De endossimbiose secundária ou terciária. E o plasto desse grupo tem mais de 2 membranas. Tudo bem até aí? Tudo certo. Tudo. Então, gente, eu quero só agora passar um videozinho para vocês que explica muito, muito bem isso tudo que eu acabei de falar. Tem 8 minutos esse vídeo, então vai dar exatamente... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Opa. Tecla conta. Ah, não, peraí, gente. Por que não... Ah, eu já sei por que não está indo. Porque eu tenho que botar aqui, né? Vamos ver se vocês conseguem ver. Ah, acho que eu vou ter que tirar o... É para... Eita, ela tirou. Peraí. É o fone. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou abrir uma nova guia, viu? Acho que está mais fácil. A senhora está me ouvindo, professora? Professora, é porque a senhora está projetando apenas uma aba. Não, ele não abriu nem para mim ainda. Ah, tá. Sim. Tá? Ele ainda não abriu para mim. Eu vou ver se ele abre para mim.
Aí eu projeto, ele ainda não abriu para mim. É que meu computador, gente, logo ele vai dar um pau que vocês não imaginam. Ah, professor, meu só falta explodir, tem hora. Ele de vez em quando ele dá uma... Não trava nada, agora é só abrir o Google que ele só falta explodir. Eu não entendo até hoje por isso. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Aí eu vou parar de compartilhar a apresentação. A senhora falou agora, e um computador tá tão baratinho, né, nessa época. Pois Menino, é. tour dos preços, oxi. E daqui a pouco eu vou ter que botar a mão no bolso, viu? Não vai ter jeito. Vamos ver se ele abre. O da senhora é um convencional ou é Apple? Não, o meu é Dell. Com Deus me sim. livre. Mas hoje em dia, acho que o computador faz 5 anos, ele já está no momento de trocar, né? Infelizmente, está tudo descartável. Espera aí, gente, vamos ver se vai abrir. O problema está... Oxi! Será que caiu? Eu acho que ela saiu sem querer. Foi projetar e saiu sem querer, né? Quando cai, não sai assim na hora, não. Demora um pouquinho. Mas é isso, tudo bom. Ei, mas é sério, velho, notebook tá muito caro. O meu, irmão, velho. Ela falando de 5 anos, o meu tem 3 anos, já tá de jogar no lixo já. O meu E olha outro que eu eu cuido bem passei dele. 6 com ele. Eu ganhei de presente da minha mãe quando eu entrei no IFAL, em 2013. Ele durou basicamente até 2019, tá ligado? Sim. Aí quando foi no final de 2019, não, final do ano passado, eu peguei e Tudo tá comprei sendo outro. descartável hoje em dia. Não, foi 2019 mesmo. Ah, ela voltou. Voltou. Tá sem áudio, professora. Tá assim, professor. Tá desligado. Eu tinha caído, gente. Deixa eu tentar compartilhar com vocês agora esse videozinho. Bem-vindos. Hoje iremos... Ótica dos cloroplastos. No ano de... Vendo? Sim, professora. Vocês estão escutando? Peraí, ainda não está falando. Hoje iremos tratar da diversidade dos seres vivos na árvore da Hoje vida, iremos a tratar da origem endossimbiótica dos vivos na árvore cloroplastos. da vida e a origem endossimbiótica dos Professora, O só bote o seu microbiologista americano microfone, que Carl fica Richard melhor, porque Woods fica dando eco. propôs uma hipótese de árvore filogênea. Botar o meu microfone? Não, fechar o microfone. Propôs Botar o seu Assim, microfone. Fechar ele. Ah, peraí. Porque quando a senhora deixa o microfone da senhora aberto, fica como se fosse 2 vozes. Eu tenho que desativar aqui o meu, é isso? Vamos ver se vai dar Isso, certo agora. exatamente. Vamos de novo. E falem. Bem-vindos! Hoje iremos tratar da diversidade dos seres vivos na árvore da vida e a origem Pronto, tudo certo. endossimbiótica. Tá mudo, gente. Se eu fechar o meu. Não, a gente Se aqui a tava senhora fechar o ouvindo. seu microfone, a gente continua ouvindo o que a senhora está transmitindo. A senhora só fecha o seu microfone, como se tipo, a senhora fosse fechar, entendeu? Pronto, a gente não está ouvindo mais a senhora, agora dê play no vídeo. Bem-vindos! Hoje iremos tratar da diversidade dos seres vivos na árvore da vida e a origem dos cloroplastos. No ano de 1990, o microbiologista americano Tava ok, viu, professora? Carl Richard Woods propôs uma hipótese de árvore filogenética que agrupava os seres vivos em 3 grandes grupos, denominados de domínios. Os domínios bactéria e arqueia, que agrupam os organismos procariontes, e o domínio eucária, que agrupa os seres eucariontes e inclui todos os representantes das plantas.
Em 2003, Sandra Baldolf propôs uma filogenia apenas para o domínio Eukarya. E apesar da existência de outras hipóteses de filogenia, atualmente este modelo é um dos mais utilizados no mundo acadêmico e científico. Nesse cladograma, os autores dividiram os eucariontes em 7 grandes grupos, denominados de supergrupos. Os supergrupos alveolados e extramenópilos, que por sua vez estão reunidos no supergrupo cromoalveolados, os escavados, os opistocontes e amebozoa, que conjuntamente compõem os unicontes, o supergrupo Rhizaria e o supergrupo Arqueplastida, no qual estão todos os representantes conhecidos como plantas. O supergrupo Arqueplastida inclui o clado Glaucófita, um grupo pequeno de microalgas unicelulares e colônias de água doce, as algas vermelhas ou rodófita, as algas verdes clorófita, carófita e prasinofícias, e as plantas terrestres, que incluem as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O termo planta é um termo um tanto controverso. Por quê? Porque realmente uma ideia de que plantas possuem clorofila A, são fotossintetizantes e apresentam raiz, caule e folha. No entanto, hoje sabemos que nem toda planta é verde ou possui raiz, caule e folha. Da mesma forma, organismos que fazem fotossíntese não necessariamente são plantas. Alguns exemplos são as algas vermelhas, que têm uma coloração avermelhada e não necessariamente são verdes e correspondem ao clado das plantas. Outros exemplos são os musgos, que são pequenas plantas, mas que não possuem raiz, caule e folha, mas que representam dentro deste clado. Hoje em dia, sabemos que a característica que reúne a todos os representantes das plantas é a presença de um cloroplasto simples, ou seja, um cloroplasto com 2 membranas, que deriva de uma endossimbiose primária, o qual o nome de Arqueplastida é o nome mais adequado para esses organismos endosimbiontes primários que derivam ancestral de uma cianobactéria. A origem e diversificação dos cloroplastos constitui um dos eventos evolutivos mais notáveis da vida na Terra. Acredita-se que a origem do cloroplasto descenda de uma cianobactéria ancestral, um procarionte gram-negativo. Essa cianobactéria teria sido fagocitada por uma célula eucariótica heterótrofa. A cianobactéria fagocitada não teria sido digerida e permaneceu dentro do eucarionte hospedeiro como endosimbionte, transformando-se ao longo da evolução em uma organela, o cloroplasto. Essa transformação significou a perda da parede celular da cianobactéria endosimbionte e a transferência do seu DNA e de muitas das funções para o núcleo do hospedeiro. Esse processo, no qual o cloroplasto é originado diretamente da fagocitose da cianobactéria ancestral, é conhecido como endossimbiose primária. O cloroplasto originado por endossimbiose primária possui 2 membranas envoltórias: a membrana interna e a membrana externa da cianobactéria. O cloroplasto com 2 membranas, produto de evento de endossimbiose primária, é chamado de cloroplasto simples e está presente em todos os representantes de Arqueplastida. As algas vermelhas são organismos que possuem cor avermelhada escura ou sáceo claro. Essa cor é característica da presença de pigmentos acessórios como as ficobilinas, pigmentos que foram herdados pelas cianobactérias ancestrais. Outra característica compartilhada com as cianobactérias é a presença de tilacoides dentro do cloroplasto, diferente das verdes e as plantas terrestres, na qual os agrupados dentro do cloroplasto. As algas verdes apresentam uma coloração verde brilhante. Esses organismos perderam a ficobilina e ganharam a clorofila B como pigmento acessório. A clorofila A e a clorofila B são clorofilas características dos organismos verdes, ou seja, das algas verdes e as plantas terrestres dentro do clado Arqueplastida. Esses 2 clados, algas vermelhas e verdes, foram os primeiros 2 a se diversificar dentro do ramo das Arqueplastida. Os cloroplastos dos outros clados de eucariontes fotossintetizadores são ditos complexos, pois possuem mais de 2 membranas e foram produtos de endossimbiose secundária e terciária independentes. A endossimbiose secundária ocorreu por fagocitose de células eucarióticas que já continham cloroplastos por outra célula eucariótica e que evoluíram para originar os cloroplastos secundários, ou seja, cloroplastos complexos que possuem mais de 2 membranas cloroplastidais.
Para ocorrer a endossimbiose secundária, foi necessária a participação de diversos hospedeiros que fagocitaram diferentes representantes de algas vermelhas, originando criptomonas, aptófita, heterocontes e diatomáceas, e diferentes representantes de algas verdes, originando euglenoides e cloraracnófita. Estudos indicam que a endossimbiose terciária deve ter ocorrido independentemente da endossimbiose de criptomonas, aptófitos ou diatomáceas, sendo encontrados cloroplastos terciários em várias espécies de dinoflagelados. Aí, vendo Gente, eu parei porque agora ela vai começar a falar das plantas terrestres, já está acabando, e aí já é momento para um outro momento, uma outra aula. Mas eu queria saber como é que está aí a cabecinha de vocês, se vocês entenderam, que dúvidas. Até agora tá de boa, professora. Tranquilo. Até agora era isso por hoje. Deixa eu parar a gravação. A senhora já vai Por pedir hoje algum tipo de resumo dessa aula? Então, na verdade, eu quero que vocês vão lá no Padlet depois e façam um resumo dessa... Eu não sei se eu parei, deixa eu ver se eu parei. Interromper a gravação. Peraí, rapidinho, só para eu parar.